Amigo vascaíno, segura firme, porque o clima no Vasco tá pegando fogo mais uma vez. A gente começa falando de bastidor pesado. Dimitri Payet, o francês que chegou cercado de expectativa, teria tido atritos internos com ninguém menos que Léo Jardim. E Pablo Vegetti, é isso mesmo. As informações que circulam são de que o clima entre eles não era nada amistoso. E olha que isso pode ter pesado bastante na decisão pela saída precoce do meia. Tem mais, viu? Dizem até que ciúmes e desentendimentos em francês rolaram nos bastidores cruzmaltinos, mas antes de mergulhar fundo nessas tretas, vamos falar da situação do clube nas competições. A Copa do Brasil tá movimentando muito os bastidores e, sinceramente, é surreal o que o Vasco tem passado. A instituição foi reduzida a um ponto tão baixo que agora até dirigente de time pequeno comemora quando o adversário é o Vasco. Primeiro foi o presidente do Operário vibrando, agora foi a presidente do CSA comemorando o sorteio das oitavas. Gente, é inacreditável ver isso acontecendo com o gigante da colina. O Vasco se tornou motivo de celebração para os outros só por cair no chaveamento deles. Isso mostra o tamanho do buraco que o clube foi jogado nos últimos anos. E como, se isso não bastasse, vem mais problema aí. A FIFA novamente bateu na porta do Vasco cobrando dívida. Desta vez o motivo é o volante Juan Sforza. A entidade máxima do futebol emitiu um novo comunicado por conta de uma dívida de cerca de 13 milhões de reais com o Newell's Old Boys da Argentina, referente à contratação feita no começo deste ano. O clube carioca alega que o pagamento deve ser tratado dentro do processo de recuperação judicial. Internamente, ninguém acredita que o Vasco vai ser impedido de registrar jogadores na próxima janela, mas a pressão é real. É a segunda cobrança em pouco tempo, e embora a atual gestão tente resolver tudo, é um reflexo claro da herança maldita deixada pela antiga administração da 777 Partners. Um erro atrás do outro, e quem paga o preço é a torcida e o clube. Agora falando de notícia boa, ao menos para o jogador Puma Rodrigues foi convocado para a seleção uruguaia e vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral vai enfrentar Paraguai e Venezuela nos próximos dias. E não é segredo para ninguém que ele sonha em disputar o Mundial de 2026. Essas convocações são fundamentais para ele se manter na lista de Marcelo Bielsa. Inclusive, por conta desse objetivo, o próprio jogador já demonstrou estar aberto a uma possível negociação nesta janela. Ou seja, pode ser mais um nome de saída no elenco vascaíno. Na Sul-Americana, o chaveamento do Vasco foi definido e traz a um caminho interessante. O clube enfrenta o Independiente Del Valle nos playoffs, um adversário duríssimo que lidera o campeonato equatoriano com 31 pontos. Caso o Vasco consiga passar em cara ao Mushuc Runa nas oitavas de final, que é apenas o vice-lanterna da mesma competição, é um confronto muito mais acessível. Nas quartas, os possíveis adversários também são tecnicamente limitados: Huracan, Santo Antônio, Bulo Bulo ou Once Caldas. A dificuldade maior não é técnica, é geográfica, a altitude. É isso mesmo, torcedor. Desde os playoffs até uma eventual semifinal, o Vasco terá que lidar com altitudes absurdas. Del Valle tem 2.850 metros, Mushuc. Runa tem 2.754 metros, Santo Antônio Bulo Bulo chega a 2.500 metros. E se passar por tudo isso e enfrentar o Bolívar, o Vasco terá que encarar 3.637 metros acima do nível do mar. É quase 4.000 metros, isso pesa demais fisicamente e vai exigir muito da preparação da equipe. Já na Copa do Brasil, o caminho também está definido. O adversário nas oitavas é o CSA, com o primeiro jogo em Alagoas e o segundo em São Januário. E como a gente falou lá no começo, o episódio mais revoltante foi ver a presidente do CSA comemorando o fato de enfrentar o Vasco. Isso é reflexo direto do rebaixamento técnico que o clube vem sofrendo nos últimos anos. Antes, os adversários tremiam ao encarar o gigante. Hoje eles vibram. É duro ver isso acontecer, mas é a realidade que o clube precisa enfrentar com coragem. Apesar disso, o caminho do Vasco nas duas competições não é impossível. Ao contrário, é promissor. Passando por Del Valle e CSA, o clube pode chegar com força nas quartas de final tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Mas para isso acontecer, o elenco precisa ser reforçado com urgência.
Hoje o Vasco tem um time competitivo, mas limitado. Não é ruim, mas falta profundidade. E a diretoria sabe disso. O próprio Carlos Amodeu, CEO do clube e atual diretor executivo, falou abertamente sobre as dificuldades financeiras e deixou claro que não haverá investimentos de grande porte nesta janela. O Vasco vai se reforçar sim, mas dentro das possibilidades. Segundo ele, todos os compromissos estão sendo pagos em dia e o clube está sendo administrado com responsabilidade. A ideia é não criar falsas expectativas na torcida. Ele foi bem claro, não vamos prometer o que não podemos cumprir. E por mais que isso frustre o torcedor, é um discurso de pé no chão que nesse momento pode ser o caminho mais seguro. E, voltando ao assunto Dimitri Payet, a polêmica envolvendo o francês ganhou mais força após uma entrevista reveladora de Larissa Ferrari, ex-companheira do jogador. Segundo ela, Payet tinha problemas sérios de convivência no elenco, principalmente com Léo Jardim e Pablo Vegete. Ela contou que o francês não suportava Vegete e que inclusive chegou a fingir uma tradução de francês para esconder insultos. Além disso, ele teria debochado da relação próxima entre Léo Jardim e Maicon, insinuando coisas sem cabimento. Essas falas, ainda que pessoais e polêmicas, mostram que o ambiente não era dos melhores, e talvez expliquem por que Payet nunca conseguiu se firmar no elenco cruzmaltino, mesmo com tanto talento. E o mais curioso, ou melhor, o mais preocupante é que essas revelações da Larissa Ferrari trazem à tona um clima interno no Vasco que poucos imaginavam. O torcedor via Payet com olhos de estrela internacional, uma figura que poderia decidir jogos, ser o maestro do time, mas dentro do vestiário, segundo os relatos, o francês parecia mais uma bomba relógio. Não se dava com os principais nomes do elenco, criava atritos, alimentava rivalidades silenciosas e até ironizava colegas de equipe. Isso ajuda a explicar muito do que a gente viu em campo, um jogador que mesmo com todo o seu currículo, jamais se integrou de fato. A imagem do francês era de alguém que estava ali, mas não pertencia. Quando se tem um elenco limitado como o do Vasco hoje, a última coisa que o clube pode se dar ao luxo é ter um ambiente tóxico. A convivência precisa ser perfeita, o grupo precisa remar junto. E se um jogador com a experiência e a bagagem de Payet não consegue liderar ou se encaixar, vira mais um peso ainda mais com um salário elevado como o dele. A gestão do presidente Pedrinho nesse ponto agiu certo ao acelerar a rescisão. Por mais que tecnicamente fosse uma perda manter alguém com problemas internos, poderia gerar mais prejuízo do que retorno. E aí vem a pergunta, será que a saída do Payet, mesmo de forma polêmica, não foi um alívio para o elenco? Será que agora com essa limpeza de arestas o grupo não vai conseguir desenvolver uma união maior? A chegada de Fernando Diniz pode ser justamente o ponto de virada. Um técnico com personalidade e pulso firme e que, convenhamos, não engole estrela que não corre. Diniz é o tipo de treinador que exige comprometimento. Se o jogador não entrega no coletivo, não joga. Simples assim. E talvez o estilo dele seja exatamente o que o Vasco precisa nesse momento, foco total no grupo e menos vaidade individual. Com o calendário apertado, o Vasco não tem muito tempo para respirar. Sul-Americana é Copa do Brasil e o Brasileirão correndo em paralelo. Um elenco curto precisa ser inteligente e a diretoria precisa agir com precisão. A questão do transfer ban imposto pela FIFA é algo que exige atenção máxima. Mesmo que o clube alegue recuperação judicial, cada notificação enfraquece a imagem do Vasco no mercado. Nenhum jogador quer chegar em um lugar onde há risco de não ser registrado. Por isso, Pedrinho e seus pares têm que resolver esses imbróglios com máxima agilidade. Por outro lado, o torcedor precisa entender que não haverá milagre. Não vai chegar meia dúzia de reforços de peso. O que virá são nomes dentro da realidade do clube, jogadores que se encaixem financeiramente e que possam agregar sem estourar o orçamento. A fase agora é de reconstrução e toda reconstrução tem etapas. É como uma casa em reforma, precisa arrumar a fundação antes de pensar na pintura. Se há uma faísca de esperança, ela vem dos confrontos definidos nas competições. Apesar do peso do adversário nos playoffs da Sul-Americana, o chaveamento é acessível. Se passar do Independiente Del Valle o Vasco, tem reais chances de chegar até uma semifinal. O Musuque Runa não impõe medo a ninguém e os adversários das quartas também não são de assustar.
O grande problema é a altitude e isso exige um planejamento físico e logístico preciso. Não é só chegar e jogar. É trabalhar aclimatação, rodízio, recuperação. Se for mal feito, a perna não responde e o time quebra. Na Copa do Brasil, a obrigação é passar do CSA. Mesmo com a festa da presidente adversária no sorteio, o Vasco tem a obrigação técnica e histórica de se impor. O jogo de volta será em São Januário, o que dá um gás a mais, e se for preciso decidir em casa, a torcida vai jogar junto. E não adianta poupar palavras, se o Vasco cair para o CSA, será um vexame. Ainda que o time alagoano tenha feito boa campanha até aqui, a diferença de estrutura, folha salarial e camisa é abissal. A hora é de cobrança, mas também de mobilização. O torcedor precisa estar consciente das limitações, mas não pode deixar de apoiar. É empurrar o time nos 90 minutos, seja contra o CSA, seja contra o Del Valle, seja contra quem for. O Vasco precisa sentir sua torcida presente, ativa, vibrando. E isso, quando acontece, transforma qualquer jogo. Foi assim contra o Fortaleza na eliminação da Copa do Brasil no ano passado. Foi assim em tantas partidas históricas. O torcedor do Vasco tem um poder que poucos no país têm. E no meio de tudo isso, as decisões da diretoria precisam ser cirúrgicas. O discurso de Carlos Amodeu foi sincero, pé no chão, mas agora precisa ser seguido de ação. Não adianta prometer transparência e depois errar na escolha dos reforços. O torcedor entende a fase, mas não aceita mais apostas furadas. É preciso buscar jogadores que resolvam problemas reais do elenco, principalmente em setores como meio-campo e defesa. A lateral segue sendo um problema crônico e o ataque ainda depende demais do brilho individual do Veguete. Aliás, falando no argentino, é importante lembrar o quanto ele tem sido um alicerce nesse time. Mesmo quando a bola não chega, ele briga, corre e orienta. Veguete é o tipo de jogador que entende o que é jogar num clube como o Vasco. Se tivesse mais 2 ou 3 peças do mesmo espírito, a história em campo seria outra. E é isso que a diretoria tem que procurar no mercado, jogadores comprometidos com sangue nos olhos, dispostos a vestir a camisa com orgulho e lutar em campo como se fosse final todo jogo. Voltando a falar de bastidores, é impossível ignorar o peso que essas declarações da ex-parceira de Payet têm no ambiente. Quando alguém de fora traz informações tão específicas, nomes, situações, é sinal de que muita coisa ficou exposta. Isso pode gerar desconforto entre jogadores, pode exigir retrabalho interno da comissão técnica. Mas também pode ser um ponto de virada, que essas revelações sirvam para escancarar o que estava errado e permitir que o ambiente melhore. O Vasco já passou por tantos momentos difíceis nos últimos anos que o mínimo agora é buscar a paz dentro do vestiário. Se o torcedor pode sonhar com títulos, pode sim, desde que o time se organize. Contrate certo, mantenha o foco e melhore a convivência interna. A Sul-Americana e a Copa do Brasil não são impossíveis, mas tudo começa com organização e ambiente saudável. E nesse momento, cortar o mal pela raiz, como foi com Payet, pode ser o primeiro passo para isso acontecer. Porque mais do que talento individual, o Vasco precisa de um grupo unido, com uma ideia clara de jogo, que saiba sofrer junto e crescer junto. Se conseguir isso, amigo, dá para sonhar alto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em meio a mais uma semana de grandes movimentações no futebol internacional, um comentário inesperado de Cristiano Ronaldo colocou o Vasco da Gama, tradicional clube brasileiro, no centro das atenções esportivas da Europa. Durante uma entrevista descontraída em Lisboa, o astro português fez uma breve menção ao clube carioca, o que foi o suficiente para gerar um verdadeiro burburinho entre torcedores, jornalistas e especialistas em futebol. Cristiano Ronaldo, que atualmente defende o Al Nassr, da Arábia Saudita, falou sobre a paixão e a tradição que envolvem o futebol brasileiro, citando nominalmente o Vasco como um exemplo de clube com uma história impressionante, torcida vibrante e uma camisa pesada no cenário mundial.
A fala, embora breve e sem qualquer tom de oficialidade, repercutiu de maneira surpreendente em veículos esportivos de países como Espanha, Itália, Inglaterra e, claro, Portugal. O comentário rapidamente ganhou as redes sociais com vascaínos sonhando com uma aproximação do craque e europeus especulando sobre a possibilidade de o jogador, já em reta final de carreira, buscar uma experiência no futebol sul-americano. Embora não haja nenhuma confirmação ou indício concreto de que Cristiano Ronaldo considere atuar no Brasil, a simples menção ao Vasco alimentou teorias e possibilidades improváveis, mas que mexem com o imaginário popular. Alguns portais esportivos chegaram a lembrar da trajetória recente de veteranos europeus que escolheram clubes da América do Sul para encerrar suas carreiras ou viver novos desafios. Nesse contexto, o nome de Cristiano Ronaldo associado ao Vasco foi suficiente para provocar análises sobre a atual estrutura do clube carioca, que vive um processo de reconstrução após a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e conta com investimentos internacionais que visam torná-lo competitivo novamente. Na imprensa portuguesa, o tema ganhou destaque especial, com jornais como A Bola e Record debatendo a relevância da fala do craque e destacando a forte ligação emocional que Ronaldo tem com o futebol em diversas partes do mundo. No Brasil, a torcida vascaína, sempre apaixonada e criativa, rapidamente transformou o episódio em memes, montagens e até pedidos para que o clube faça uma investida ousada pelo atacante. Apesar do caráter meramente especulativo da situação, o episódio evidencia o poder que uma simples frase de Cristiano Ronaldo tem para movimentar o mercado da bola e agitar o noticiário esportivo global. Por enquanto, tudo não passa de um rumor, uma possibilidade remota, mas que, como sempre acontece no futebol, não pode ser totalmente descartada. O certo é que, mais uma vez, o nome do Vasco cruzou oceanos e foi parar no centro das atenções europeias, impulsionado por uma das maiores lendas do esporte mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.